Boa noite a todos os irmãos, a todos que estão assistindo esse vídeo. Nos 2 últimos vídeos que fiz, falei a respeito de como devemos chamar aquele que criou céus e terra. De Pai, apenas Pai, porque foi assim que o Messias nos ensinou. Sucedendo esse vídeo sobre Pai, fiz falando sobre aquele Deus no qual prometeu terras, bens, riquezas dessa terra, aquele povo que matou, roubou e destruiu em prol de conseguir conquistar uma terra prometida por um Deus, terra essa, no qual já havia habitantes, e para que eles tomassem posse, eles tiveram que matar homens, mulheres, crianças, incendiar cidades, destruir, roubar tudo que aquela cidade lhe pertencia, fazendo aquilo que o Messias disse a respeito dos ladrões, assaltantes que vieram como guia do povo antes dele. Então, esse povo não pertencia ao mesmo Pai do Messias, mas ao Deus de Israel, que, como já ficou claro, nada mais é do que Satanás transfigurado do Pai das luzes, se passando pelo Pai das luzes. Por isso também que Paulo disse que Satanás se transfigura em anjo de luz, em mensageiro de luz, porque Satanás, ele rouba a identidade do Pai, ele se passa pelo Pai, autor da vida. Então, meus irmãos, no vídeo de hoje, dando sequência a desmascarar esse falso pai, né, que nada mais é do que o pai mentiroso, o pai da mentira, o Deus de Israel, Satanás. Então, o vídeo de hoje, o tema é o Pai, Criador dos céus e da terra, o Pai justo que o Messias revelou, já foi visto ou ouvido por alguém? Porque, meus irmãos, segundo a Bíblia, né, diz, Moisés viu a Deus, né, viu ao possível Criador, né, ao possível Criador, aquele que se passa pelo Criador, face a face, como que visse um amigo frente a frente, como que falasse com um amigo frente a frente. Assim diz em Deuteronômio, capítulo 34, que nunca mais se levantou entre o povo alguém no qual Deus via, falava, aparecia face a face. Ou seja, era ouvido e visto por Moisés, né? Então, não só Moisés viu e ouviu a voz daquele Deus, como também Abraão lavou os pés de Deus, né? Viu, ou seja, ele viu ali a Deus, ele ouviu a Deus também. Aquela voz que pediu para que Abraão sacrificasse o seu filho, Isaque. Ou seja, nunca foi o nosso pai, porque o nosso pai nunca pediu sacrifício para ninguém, nunca gostou de sacrifício. E como está escrito também nos profetas, como diz em Jeremias, o pai nunca pediu sacrifício algum àquele povo lá que saiu do Egito. Ou seja, se não era o pai que pedia o sacrifício no qual aquele povo fazia no deserto, quem foi aquele que apareceu lá? Não é aquele que gosta de sangue, que gosta de assassinato desde o princípio do mundo, é mentiroso e assassino, homicida, o diabo? Em João 8,44, o Messias diz que quem mata desde o início do mundo, desde o princípio, é Satanás. Ou seja, o Messias diz, o meu pai não mata. Quem mata desde o princípio é Israel, Satanás, o anjo que caiu, né, pela desobediência, transgrediu, né, a lei, né, de amor ao pai lá no reino, amor ao próximo, queria ser maior até do que o próprio pai. Então, meus irmãos, dentre esses é só um dos falsos profetas no qual eu tenho me lembrado. Jacó também, ali diz que Jacó teve uma luta com um anjo, esse anjo disse que era Deus, que era o Criador, entendeu? E no qual Israel deu o seu nome para Jacó,
para que através de Jacó esse nome dele fosse lembrado de gerações em gerações e ele se tornasse célebre na terra. Diz que ali Jacó venceu aquela luta ali para o anjo, para Deus. Olha só que criador, né? Que falso criador que desce aqui. Vamos, imagine, meus irmãos, se nosso pai desceria aqui do reino para ter uma luta com uma criatura, ou seja, alguém no qual ele criou, né? Que é um homem, para lutar com este homem e perder essa luta para este homem. Nessa luta, meus irmãos, diz que ali o anjo diz, o possível criador, diz ali para Jacó, né? Tu não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel. Porque como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Olha para isso, meus irmãos. Aqui nessa fala desse anjo, que na realidade é o anjo caído de Israel se passando pelo pai, ele entrega, né, que ele lutou, né, com o pai, ele lutou com os humanos. Lembra o que aconteceu com Adão e Eva? Ali a serpente enganou a Eva, né, e ali causou ali o que acontece hoje, né, trouxe morte para o homem, após o homem ouvir ali a sua voz, a sua palavra. E a antiga serpente a gente sabe que é o diabo Satanás, né? Assim está escrito lá em Apocalipse 12, que a antiga serpente é ele. Então, meus irmãos, dando continuidade, muitas pessoas ouviram a voz desse Deus que se dizia ser o nosso Pai. Mas o que é que nós, meus irmãos, entendemos com isso? Que aqui tem duas palavras dentro do livro Bíblia. Será que é possível o Pai ser visto e ao mesmo tempo diz que o Pai nunca foi visto? Para a gente descobrir qual é a verdade, meus irmãos, a gente vai se basear no Messias. Ele diz em João 14, versículo 6, que ele é a verdade. Ele diz em João 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, se ele é a verdade, a gente vai basear naquilo que ele trouxe, meus irmãos. Enquanto está escrito que esse Deus aparecia para muitos dos seus servos, o Messias, meus irmãos, aquele que veio revelar o seu Pai, Pai justo. Muitos confundem essa palavra justiça com falta de amor, pensa que justiça é matar, é fazer outras coisas aí. Mas não, a justiça do nosso Pai não tem nada a ver com isso, meus irmãos. Porque se o Pai matasse, meus irmãos, é o que eu sempre digo, o Pai teria destruído Satanás e seus anjos lá mesmo no reino dos céus e não teria expulsado eles aqui para a terra, meus irmãos. E não pense que eles estão de brincadeirinha aqui na terra com os humanos, não. Eles têm a pretensão de levar junto com eles para a condenação os humanos, porque eles não querem que os humanos ocupem as suas moradas vazias lá no reino do nosso Pai. Então, continuando, meus irmãos, o Messias que é a verdade, em João capítulo 5, versículo 37, o Messias diz para o povo judeu, o povo que seguia ali as leis de Moisés, ensinos de Moisés, né? O Moisés que disse que viu a Deus, né? O Messias diz para aquele povo que seguia ali o sistema religioso. O Messias disse: vocês religiosos, vocês, povo judeu, israelita, hebreu, vocês nunca ouviram a voz do nosso Pai e vocês nunca viram nem sequer o seu parecer, a sua face. Então, meus irmãos, quem é que tem mais crédito? É o Messias ou Moisés? O Messias, meus irmãos, como está escrito, por meio de Moisés foi entregue a lei veio, mas por meio do Messias veio a salvação, né? E a verdade. Então, meus irmãos, e o Messias disse isso em João, capítulo 5, versículo 37, é porque é a verdade. O Messias não é mentiroso. E mais do que o Messias ter dito, apenas o Messias ter dito, João Batista também, aquele que veio também testificando ali
tudo que o Messias falou, muitas coisas João Batista também falou igual modo. Ou seja, duas pessoas testemunhando a mesma verdade no mesmo período na terra, meus irmãos. O apóstolo João descreve, né, a vida de João, um pouco da vida de João, o profeta João Batista, aqui na terra. E no capítulo 1, ali tem um pouco escrito, né, sobre a missão ali de João, o Batista. E no capítulo 1, versículo 18, ali fala o que João falava para as pessoas. E João disse que o Pai nunca foi visto ou ouvido por alguém. O Messias, né, o Filho primogênito, que está no seio do Pai, este veio o revelar. Ou seja, o que é que entendemos com isso, meus irmãos? É que o Pai, ele é revelado, a face do Pai conhecemos através do Filho. Não fisicamente, eu não digo fisicamente, eu digo imagem e semelhança. Ou seja, o mesmo Espírito, o mesmo amor, tudo que o Filho fez, como o Messias disse, tudo que eu fiz, tudo que eu faço, tudo que eu falei, foi porque eu vi meu Pai fazendo. Ou seja, ele ouviu e viu ao Pai e ele veio revelar a identidade do Pai dele, que nada tem a ver com esse Deus. O Pai, ele é revelado através das atitudes do Filho, sua imagem e semelhança na terra. Meus irmãos, o Messias não matou, não roubou, não destruiu. E aquele Deus lá, ele mandava assassinar. Como bem disse, né? Até criancinhas que mamavam, que não devia nada para ninguém, crianças inocentes, que não tinha pecado nenhum ali, meus irmãos. Pessoas puras, ele mandava acabar com tudo, não poupar ninguém, meus irmãos. Isso é amor? Tem a ver com o nosso Pai de amor? Nada a ver, meus irmãos. Nada a ver. E continuando, meus irmãos, já falamos aqui, né, que o Messias disse em João 5, versículo 37. Já falamos aqui também que em João, capítulo 1, versículo 18, João Batista também fala o mesmo que o Messias. E agora, meus irmãos, vamos falar do que João, apóstolo João, também falou. No livro de 1 João, capítulo 4, versículo 20, ali João diz: como que vocês podem dizer que ama ao Pai? Ou seja, para amar ao Pai é necessário primeiro amar ao próximo. Observe, como que alguém pode dizer, né, que ama ao Pai se odeia ao seu irmão? Porque o nosso Pai, João diz mais ou menos assim, o nosso Pai, ele não é visto, mas o teu irmão, ele é visto. Se você não ama aquele no qual você vê face a face, né, que está próximo a você, frente a frente, em carne com você ali, como que você pode dizer que ama alguém que você só pode obedecer através do Espírito, espiritualmente, porque não se vê? Né? Então João mostra aqui que o Pai também não foi visto, meus irmãos, entendeu? Então mais um falando a mesma coisa que o Messias falou, ou seja, 3 pessoas testemunhando a mesma coisa. Então, meus irmãos, continuando, também em 1 Timóteo, se eu não me engano, capítulo 6, versículo 16, isso mesmo, ali fala que aquele que tem ele só a imortalidade, no qual habita na luz inacessível, ou seja, ninguém tem acesso lá, né? Na luz inacessível, no qual nenhum homem viu e nem pode ver. Entendeu, meus irmãos? Então aqui, Paulo também descreve mais um apóstolo falando a mesma coisa, que homem nenhum pode ver o nosso Pai. Então quem era aquele Deus, meus irmãos, que aparecia lá atrás? E ainda aqui Paulo deixa claro que ele habita na luz, meus irmãos. Então vamos mostrar, meus irmãos, que confirmando que o nosso Pai é luz, o apóstolo Tiago também deixa escrito no capítulo 1, versículo 17, que o Pai é luz. Aí, ó.
toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há oscilação nem variação, como se vê nas nuvens escuras. Então, meus irmãos, aqui vamos desvendar mais uma demonstração aqui de que esse Deus não é o Pai, porque Tiago deixa escrito, nosso irmão Tiago deixou escrito, que o nosso Pai, ele não varia, ele não tem mudança, ou seja, confirmando aquilo que o Messias disse, que o nosso Pai, ou seja o seu falar sim, sim, o não, não, ou seja, seja como o Pai, né? Ou é sim ou é não. Então, o nosso Pai, ele não muda, meus irmãos. Se o nosso Pai, por exemplo, disse, não matarás, ele disse não, então é não, meus irmãos. Se ele disser sim, é sim. Então, eu pergunto a vocês que ainda estão desprovidos, né, do entendimento da verdade do nosso Pai, mas se for humilde pode compreender, meus irmãos. O nosso Pai pode abrir o entendimento de cada um. Eu pergunto a vocês que estão aí do outro lado e não estão entendendo muito bem o que eu estou falando. Nossa, essa mulher deve ser uma louca, uma maluca. Como assim? Deus não é o Pai? É isso mesmo, meus irmãos. O nosso Pai não é. Quando eu falo que Deus não é o Pai, eu me refiro que o nosso Pai não é o Deus de Israel, no qual foi apresentado para a humanidade. E esse Deus, ele é o mesmo Deus que habita dentro das religiões. Porque as pessoas que habitam na religião anuncia lá, prega lá o evangelho dele, lá dizendo eles que pregam o evangelho dele, em cima de tudo que ocorreu lá no passado com esse Deus aí, abraçando ali os falsos profetas, né, tudo que ocorreu lá atrás, inclusive muito pouco eles falam sobre o Messias, fala mais sobre esse Deus aí, sobre as tragédias que acontecia lá atrás, do que anunciar o Messias, porque eles sabem que se anunciar o Messias lá dentro, né, o povo vai acordar e vai começar a despertar e vai cair fora lá de dentro dos apriscos, né, desses falsos abrigos aí. Então, continuando, eu pergunto aos irmãos, quem é esse Deus no qual Salomão edificou uma casa, como está escrito em 1 Reis, capítulo 8, versículo 12, e ali diz que Salomão falou, né, que estava fazendo aquela casa ali, porque o Deus dele disse que habitaria nas trevas para sempre. Acorda, meus irmãos. Você acha realmente que o Pai Criador dos céus, no meio de tanta coisa que ele criou, ele iria preferir habitar na escuridão, nas trevas? Que é isso? Abra o entendimento de vocês. Esse Deus aí, meus irmãos, habitava nas trevas e ali diz que Salomão resolveu construir, olha que tamanha a afronta para o autor da vida, né? Se fosse realmente ali. O Salomão decidiu criar uma casa, né, para Deus, habitar ali dentro dessa casa, uma casa de tijolo ali, né, de pedra, feita pela mão do homem, para o Criador, né, dizendo ele lá que era para o Criador habitar ali dentro de uma casinha, né, que ele criou, ou seja, um Criador que não tem capacidade nem de criar o local do seu habitar. Era necessário que Salomão edificasse com peninha do Deus dele para não habitar nas trevas. Olha que coisa, né, meus irmãos? Então, continuando, Estevão desmascara isso. Em Atos 7:48, Estevão diz, né, começando ali pelo 47, ele diz, Salomão edificou uma casa para Deus, ou seja, o Deus do deserto, o Deus de Israel, que não é o Pai. Mas, ou seja, entretanto, ou seja, ele separa o Altíssimo, ele diferencia o nosso Pai. O Altíssimo não habita em casas feitas por mãos de homens. Como disse o profeta Isaías, observe, Isaías disse lá no capítulo 66, versículo 1, né, que o céu é o meu trono, assim diz o Pai através do profeta. A boca do profeta falou ali as palavras do Pai. O céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Observe a diferença aí. Que espécie de casa, ou seja, uma casinha, né, ali que você vai edificar ali, que espécie de casa quereis me edificar vocês, né? Então ali você vê que ali Isaías fala, Estevão fala, o Messias fala para a Samaritana também, ali no capítulo 4, que não é no templo, nem no monte, ou seja, não é em Jerusalém onde tinha um templo de pedra, e nem muito menos no monte que se deve buscar a adoração, ou seja, a obediência ao Pai, né?
Mas em espírito e verdade, dentro do entendimento, porque você é a casa, como diz em 1 Coríntios 3,16. Você é a casa, né, onde o Espírito do Pai deve habitar ali, né, fazer morada ali, descansar ali. Então, meus irmãos, Paulo também diz em Atos 17, versículo 24 e 25, que o Pai não habita nessas casas e nem muito menos é servido por esses homens, mas esses homens enchem a boca para se chamar servos de Deus, como se eles servissem ao Pai de alguma maneira. Diz que o Pai já criou todas as coisas, não tem necessidade nenhuma, porque Ele já deu a todos o fôlego, a vida, entendeu? Então, há uma grande distinção. Então, aqui fica claro em 1 Reis, capítulo 8, versículo 12, que o Deus de Salomão, esse Deus de Israel, que todo mundo aí ainda adora dentro dessas religiões, habita nas trevas. E Tiago diz que o nosso Pai é luz, não tem sombra nenhuma nele. Ainda em Êxodo 20, versículo 21, ali diz que o povo ali ficou de longe. E Moisés chegou para Deus, ali perto de Deus, ali, na escuridão, ou seja, nas trevas, aonde Deus estava. Que Deus é esse, meus irmãos? Não há treva nenhuma no nosso Pai. Se o Filho veio revelar o Pai também é luz, porque o Messias disse em João, capítulo 8, versículo 12, João 12, versículo 46, que ele é a luz do mundo e que os seus discípulos deveriam também ser luz na terra. Entendeu, meus irmãos? Então, se ele veio revelar o Pai, ele disse que ele é luz, o Pai também é luz, não tem treva nenhuma, como diz o apóstolo Tiago. Então, confirmando que o nosso Pai nunca foi visto, nem ouvido por ninguém aqui, meus irmãos, mas revelado através do Filho que estava no seu seio e veio revelar, vamos confirmar que as obras, as ações que o Messias fez, porque disse que viu e ouviu do Pai, eram ações do qual o Pai fazia através dele, ou seja, porque ele amava o Pai, obedecia o Pai e fez tudo conforme ele aprendeu com o Pai. Em João, capítulo 10, versículo 30, ali ele conta a parábola, do bom pastor, e ali ele diz para o povo judeu ali, eu e o Pai somos um. Ou seja, um só espírito, um só entendimento, uma só ação, atitude. Você vai enxergar o Pai através de mim, E os judeus ali falam que os judeus pegaram pedras para jogar no Messias. E o Messias diz, muitas obras boas tenho feito por parte do meu Pai. Por qual dessas obras vocês querem me apedrejar? Entendeu, meus irmãos? Então ali fica claro que o Messias fazia as obras do Pai. Por ele fazer as obras do Pai, os homens não estavam aceitando. Ainda para confirmar aqui, só mais esse versículo aqui, que já está acabando aqui o tempinho do vídeo também, para não ficar muito longo. Em João, capítulo 14, a partir do versículo 8 ali ao 11, ali conta que o apóstolo Filipe chegou para o Messias e disse, mestre, Filipe disse, mestre, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Ou seja, Filipe é como se pedisse para ver a face do Pai. Algo semelhante, é mais ou menos isso que eu estou entendendo. E ali o Messias disse para Filipe, tu estás tanto tempo comigo, Filipe. Eu estou há tanto tempo convosco, Filipe. E você não conhece, ainda não me conhece. Eu e o Pai, Filipe, tudo que eu faço, o Pai faz. Então ali o Messias fala a respeito das suas obras, que tudo que ele faz é obra do Pai, meus irmãos. Então que fique claro que o Pai é revelado através do Filho. Quando enxergamos as obras do Filho, enxergamos o Pai. O Pai não tem nada a ver com aquele Deus lá atrás. Despertem, meus irmãos, que ainda se encontram dentro desse sistema religioso. Vamos em busca da verdade, meus irmãos. Saia desse sono profundo. Isso custa a salvação de vocês. Porque em João capítulo 3, versículo 19, ali diz que a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas
Quem habita em trevas, quem é que habita em trevas mesmo que eu falei aqui agora há pouco? O Deus de Israel, meus irmãos. Os homens preferiam mais as trevas, né? Todos os anjos caídos ali, né? Do que a luz. E ainda em João 17, versículo 3 diz que a vida eterna, ou seja, a salvação, ela vem do conhecimento, né? De conhecer quem é o Pai e quem é o Messias verdadeiro. O Pai verdadeiro e o Messias verdadeiro, meus irmãos. Condenação ou salvação? A escolha está nas suas mãos. Boa noite.